Uma operação da Polícia Civil, em parceria com um grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público Estadual, prendeu 5 homens acusados de participar de uma quadrilha especializada em roubos nas saídas das agências bancárias. E as investigações começaram há 3 meses após um assalto a um pensionista do Ministério Público Estadual, já que um funcionário do órgão estaria passando informações privilegiadas ao bando. Os suspeitos tinham como alvos pensionistas e funcionários aposentados que sacavam os pagamentos no posto bancário localizado dentro do prédio do Ministério Público do Estado. As investigações apontam que Manuel Eduardo Ramalho, de 44 anos, que é motorista do MPE, estaria passando informações privilegiadas ao grupo criminoso, especializado no crime de saidinha de banco. Acontece que, nesse caso, viram a facilidade através do Eduardo, que é o funcionário motorista do Ministério Público, que passou todas as coordenadas, dizendo ele que seria uma situação fácil por se tratar de pensionistas e funcionários aposentados do Ministério Público. Esse servidor que foi identificado, ele foi monitorado no seu local de trabalho, todos os deslocamentos dele eram analisados, condução de documentos, condução de autoridades, tudo isso foi acompanhado ali passo a passo, para que a gente pudesse garantir a integridade de todos que estão envolvidos no caso. As investigações em torno do caso começaram no início de julho, após uma pensionista ter sido assaltada ao chegar em sua casa. Segundo a polícia, ela tinha acabado de sacar dinheiro na sede do MPE. No mês seguinte, outro assalto com os mesmos modus operantes. Há outras pessoas envolvidas, direta e indiretamente, nesses roubos. Não é um roubo específico no Ministério Público. Eles fazem vários tipos de roubo. Durante a ação da polícia foram apreendidas 3 pistolas e munições. 2 pistolas são de uso restrito da Polícia Civil e uma da Polícia Militar. Além do motorista, Diogo Magalhães, de 26 anos, Jefferson Ramos, de 44, Francisco Enildo Magalhães, de 49 anos, que é pai de Diogo, e Esaú dos Reis, foram presos por associação criminosa. Todos eles serão responsabilizados e, logicamente, que as investigações não pararão aqui. Iremos avançar mais. O funcionário público deverá ser exonerado do cargo. Terão vários resultados negativos para ele. Fora isso, tem ação penal, que ele pode ser condenado também na ação penal à perda do cargo pela prática de crime, que se valeu de uma facilidade dentro do órgão público. A Marinha do Brasil e os bombeiros do Amazonas continuam as buscas por uma canoísta britânica que estaria fazendo uma expedição no Rio Amazonas sozinha a bordo de um caiaque. A esportista acionou um dispositivo de segurança na última quarta-feira em um trecho do Rio Solimões e desde então segue desaparecida. Alguns pertences da canoísta, inclusive o caiaque, já foram encontrados e vão passar por perícia. A esportista estaria remando de caiaque da cidade de Quito, no Equador, até o Brasil. Entre os municípios Coari e Codajás, no Amazonas, passou por problemas e acionou o equipamento de emergência. A área onde a Marinha foi acionada é considerada pela polícia rota de tráfico de drogas e de ataques de piratas. Foi nessa região, entre Coari e Codajás, que o delegado de Coari, Tiago Garcês, de 30 anos, desapareceu no dia 5 de dezembro do ano passado, após uma troca de tiros com traficantes. Até o momento, apenas o caiaque da canoísta britânica de 43 anos, que ainda não teve a identidade revelada a pedido da família, foi encontrado. A gente está triando todas as informações para saber o que realmente aconteceu, se ela está desaparecida, se ela foi atacada por algum animal ou se ela foi arrebatada por alguém. A gente ainda não tem convicção, mas a gente está coletando as informações para definir uma linha de apuração consistente e embarcar nela. As buscas seguem com a ajuda de navios e helicópteros da Marinha. Na sexta-feira, dia 15, o Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio com mergulhadores. Dependendo de como o rio esteja, se esteja mais calmo, facilita o trabalho de busca. Se for um rio com maior correnteza, acaba dificultando, porque se houver o caso dela ter caído, se essa for a realidade, então ela pode estar naquele local ou pode ter sido conduzida pela correnteza do rio. Além do caiaque, os equipamentos encontrados nas margens do rio por ribeirinhos serão encaminhados a Manaus para passar por perícia no Instituto de Criminalística. Um equipamento que foi encontrado, esse material já foi coletado, inclusive já está encaminhado aqui para o Instituto de Criminalística para poder fazer coleta de DNA.
E agora há pouco, a rede britânica BBC divulgou o nome dessa canoísta. O nome dela é Emma Kelt, de 43 anos, e o ponto de partida dela nessa expedição pelo Rio Amazonas teria sido em Iquitos, no Peru. E uma embarcação que fazia o transporte de passageiros nas proximidades do município de Anamã, distante 129 quilômetros de Manaus, naufragou na tarde deste domingo. De acordo com a Marinha do Brasil, embarcações pesqueiras que passavam no momento do acidente deram apoio aos passageiros que ficaram abrigados em um barranco. Ainda de acordo com a Marinha, não houve feridos e cerca de 40 pessoas, entre passageiros e tripulação, foram retirados da embarcação antes dela afundar. Até o momento, a causa do naufrágio ainda não foi divulgada. Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente. Uma explosão foi registrada na madrugada de hoje no muro do Centro de Detenção Provisório Masculino 2, localizado no quilômetro 8 da BR-174. Segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a SEAP, nenhum detento fugiu da unidade prisional durante a ocorrência. O registro foi por volta das 2 horas da manhã e depois do barulho, equipes da Secretaria, da ROCAM e da Força Tática realizaram uma vistoria na unidade e localizaram na área externa da muralha uma cratera causada pela explosão. De acordo com informações de policiais que estavam a serviço lá na muralha, os suspeitos fugiram pela mata próxima à unidade. Até o momento, os envolvidos ainda não foram identificados. A Justiça do Amazonas deu início hoje a uma série de 5 julgamentos de réus que cometeram crimes contra a mulher. A ação faz parte de uma campanha realizada em todo o Brasil e no Amazonas se torna ainda mais importante porque, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os crimes de feminicídio cresceram 80% entre 2016 e 2017. Ao todo, serão julgados 5 processos durante esta semana, um caso por dia. As sessões fazem parte do mutirão da Justiça pela Paz em Casa, que aconteceu em âmbito nacional no mês passado, mas no Amazonas foi adiado por conta da eleição suplementar. O primeiro processo da pauta da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus começou a ser julgado na manhã de hoje. Uma tentativa de homicídio ocorrida em 2015. De acordo com os autos, o réu usou um espeto de churrasco para agredir a ex-mulher. Nesta terça-feira, outro réu será julgado pelo crime de homicídio qualificado. Conforme o processo, o acusado matou a ex-companheira por não aceitar o fim do relacionamento com ela. O crime ocorreu em 17 de outubro de 1999, na zona norte de Manaus, o mais antigo da lista de julgamentos. Os julgamentos seguem até sexta-feira com réus acusados de tentativa de homicídio qualificado e homicídio qualificado. Conforme previsto na Constituição, a competência do Tribunal de Júri é julgar os crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados, ou seja, os crimes que envolvam homicídio, tentativa de homicídio e aborto. Então, nesses casos, os que tiverem vítimas mulheres é que estão dando ênfase na semana. O juiz explicou ainda sobre a demora para alguns processos irem a julgamento. O Tribunal do Júri ele possui 2 fases. Uma, você ouve todas as testemunhas, as partes e as decisões até a pronúncia, e depois disso tem que se marcar a sessão do júri. Então tudo isso é uma complexidade bastante grande, leva bastante tempo para poder ser concluído até o final. E afora essa questão, existem muitos casos, por exemplo, a testemunha que muda, o réu que desaparece e o processo então fica parado, suspenso durante algum tempo. Daí a demora de muitos processos de serem concluídos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, houve um aumento de 80% no número de crimes de feminicídio aqui no estado entre 2017 e 2016. Para a titular da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher da Zona Norte, as vítimas precisam denunciar mais as agressões. Todos os casos de feminicídio, quando a gente vai verificar a vida do autor, ou ele já tem
caso de violência doméstica com outras mulheres, ou ela nunca denunciou, a maioria dos que morreram aqui no Amazonas nunca denunciou, ou se denunciou, elas desistiram da ação, do processo, e elas acabam acreditando no agressor que não vai ocorrer o feminicídio. Ainda de acordo com a delegada, em boa parte dos casos, há a intenção de matar com o uso de armas diversas. Aqueles homens também que utilizam armas, na hora que ele quer discutir com a vítima, ele usa arma de fogo, armas brancas e até coisas que se tornam uma arma branca, como martelo, chave de fenda, tesoura. Então nós nos preocupamos demais com esses fatos. Quando esse homem utiliza esse tipo de arma, a gente vê que a intenção dele não é somente lesionar a mulher, ele quer realmente cometer o feminicídio, ele quer matar a companheira dele. E no julgamento realizado hoje, o réu Igson da Silva de Souza, acusado de tentativa de homicídio qualificado contra a ex-companheira, foi condenado a 10 anos e 8 meses de prisão em regime fechado. E no município de Presidente Figueiredo, um homem acusado de jogar água fervente no rosto da companheira se apresentou à polícia, mas foi liberado em seguida. O caso ocorreu no último sábado na casa do casal, no município localizado na região metropolitana, e ganhou repercussão após a divulgação das fotos da mulher com as marcas da queimadura nas redes sociais. A vítima, identificada como Júlia, teve queimaduras de 1º e 2º graus no corpo e no rosto, mas já recebeu alta médica. Ela disse que estava dormindo e acordou sendo agredida. O companheiro dela, Jefferson Rios, deve responder por lesão corporal e violência doméstica. E vamos agora conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 33 graus. Em Barreirinha, o tempo fica ensolarado, com mínima de 25 e máxima de 34 graus. Em Alvarães, a previsão é de tempo encoberto, onde as temperaturas variam entre 24 e 32 graus. E no município de Itacoatiara, a previsão é de sol entre nuvens, com mínima de 25 e a máxima de 34 graus. O Detran Amazonas informou hoje que abriu processo de credenciamento para empresas interessadas em oferecer o serviço de vistoria para o controle de poluição veicular. O credenciamento de empresas de todo o país é a última etapa do processo para a implantação do Plano de Controle de Poluição Veicular no Estado, de acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Desde 2015, o órgão passou a responder a 20 ações no Ministério Público Federal pela falta de um projeto voltado para o controle de poluição ambiental provocada por veículos automotores. Até o momento já foram credenciadas 3 empresas. Todas as empresas cadastradas serão analisadas por uma comissão específica, inclusive com especialistas em meio ambiente. A discussão veio à tona ainda na Copa do Mundo de 2014. De acordo com o diretor-presidente do Detran Amazonas, o plano não foi implementado antes por conta de uma série de fatores. Nós precisávamos ter uma lei estadual para regulamentar todo esse serviço. Precisávamos de um convênio com o órgão ambiental do Estado, que é o IPAAM, e também existe a lei federal, que é do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Existe uma lei federal específica para o controle da poluição ambiental causada por veículos automotores. Segundo o levantamento, a taxa de vistoria de poluição chega a custar R$ 133, mas o valor que será cobrado só deve ser definido depois da escolha de uma ou mais empresas para atuar com o serviço. A legislação federal ela é bem específica. Veículos de passeio, eles obrigatoriamente têm que fazer essa inspeção veicular ambiental após 5 anos de uso. Os veículos pesados que usam óleo diesel, como caminhões, ônibus, carretas, enfim, com 2 anos de uso,
eles já serão obrigados a fazer essa inspeção veicular ambiental. A nova taxa será cobrada na renovação anual do licenciamento. No primeiro ano após a implantação, o condutor poderá licenciar o veículo, mesmo tendo sido reprovado na inspeção veicular ambiental. Mas a partir do segundo ano, será obrigatório adequar o veículo para que ele possa ser licenciado. A previsão é que a implantação do plano de controle de poluição veicular aconteça ainda esse ano, atendendo até mesmo à resolução internacional. Olha, na prática é mais uma taxa que vem por aí. A equipe do Band Cidade foi conversar com pessoas que acreditam no poder curativo das plantas e que se beneficiam disso diariamente. É que, apesar de ser uma tradição antiga, muita gente ainda desconhece os efeitos positivos e até a cura de males que podem ser encontradas nas plantas medicinais da Amazônia. O seu Francisco descobriu que era diabético há 6 anos após uma bateria de exames. Preocupado, ele procurou logo cuidar da doença. Além dos medicamentos, ele buscou tratamento nas plantas medicinais. 3 vezes por dia ele toma o chá da folha da capeba. Eu me sinto melhor, bem melhor. Mas eu tomo remédio do médico também, né, que ele passa, entendeu? Se eu ter feito exame, os resultados são bons. Inclusive eu fiz um exame agora e eu tenho que levar para minha doutora, né? E para ver o resultado do exame, que é para ver se ameniza mais o remédio. O que muita gente não sabe é que a cura pode estar dentro de casa. Sim, nas plantas medicinais. Elas têm seus benefícios. Pode curar assim como a dos medicamentos. A unha de gato, encontrada com facilidade, cura a inflamação, alergia e reumatismos. O crajiru, então, é ótimo anti-inflamatório e cicatrizante. Alternativas naturais que ajudam e muito no combate de várias doenças. São múltiplas funções, praticamente para tudo. Todas as doenças que existem, a natureza tem à disposição a cura para essas doenças que existem, entendeu? Basta a gente descobri-las. Então vai diante de plantas anti-inflamatórias, antibióticas, plantas cicatrizantes, plantas tônicas do organismo, plantas tônicas do cérebro, da memória, da circulação, plantas que combatem o câncer, né? E outras doenças degenerativas. Então são plantas reumáticas, assim, que combatem problemas reumáticos, que são, né, uma grande problemática a nível mundial. Né? Então nós temos todos esses recursos na natureza. Existem mais de 10 mil espécies de plantas medicinais na Amazônia que possuem efeito fitoterápico. Aqui nesta banca, por exemplo, mais de 200 são comercializadas. As mais procuradas por aqui são cipotuíra, raiz do açaí e a folha do jambu. A Ângela trabalha com ervas e plantas medicinais no mercado municipal do centro há 30 anos. Uma tradição que passou de mãe para filha. A procura por aqui é grande. Geralmente o pessoal procura muito para gordura no fígado, né, para diabetes, para problema no estômago, né, a gastrite. É o que o pessoal mais procura. E o câncer, né, que hoje em dia está batendo recorde. O câncer tem sido, as pessoas têm procurado bastante para câncer. Esta aposentada está com a saúde em pleno vigor. Ela herdou dos pais os remédios caseiros para tudo. Receita, ela tem de sobra. Olha, filho, tudo quanto é tipo, cicatrização principalmente. Extrato de sucupira, eu já falo já o nome, porque é tudo assim, sementes, né? Extrato de sucupira para cicatrização, principalmente por dentro, para osso, para tudo, é uma maravilha. Espal rosa, para esporão. Daí, o que mais? Você quer emagrecer? Tem diversas folhas. A senhora tem uma variedade, você tem conhecimento de muita coisa. Bastante, graças a Deus. E os resultados são positivos? Ótimos. E não tem contraindicação, o bom é isso, né? As folhas das árvores frutíferas também não ficam para trás. Elas também servem como um bom remédio. Aquele pé de goiabeira que nasceu ali, aquele pé de abacateiro, a própria bananeira, todas elas são alimentos e são medicinas importantes, né? Qualquer matinha, a vassourinha que nasceu no seu quintal, né? Aquele pé de capim santo que você plantou lá, não dá muito cuidado com ele, ele tem substâncias importantíssimas. E tem, por exemplo, o ácido acetil salicílico, que faz muitos remédios com eles. Foi descoberto a partir do salgueiro, né? Do salgueiro, onde as cabras iam, na Europa, as cabras que estavam doentes, iam lá comer as folhas e a casca do salgueiro e se formou um dos remédios mais viabilizados do mundo.
que é a base de ácido acetilsalicílico. Então, só para você ter uma ideia de que plantas muito comuns podem ser remédios muito potentes. O Amazonas possui hoje cerca de 10 mil meliponicultores, que são os criadores de abelhas sem ferrão. Juntos, esses produtores colhem todos os anos aproximadamente 800 toneladas de mel. E um estudo realizado no INPA mostra que essa espécie de abelha nativa da região amazônica é capaz de produzir mais quando recebe o alimento adequado. A produção de mel pode até dobrar. As abelhas têm um papel fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema, mas é o mel produzido por elas que tem chamado a atenção de muitos produtores rurais do Amazonas. O mel produzido pelas abelhas sem ferrão é rico em vitamina e possui outros nutrientes. Há anos, o manejo sustentável das abelhas menípulas tem se mostrado rentável e ecologicamente correto. A meliponicultura se tornou uma das principais atividades do agronegócio aqui do Amazonas. A expectativa é que a produção de mel feche esse ano em alta. E a estimativa para o ano que vem também é boa. Por isso, os cientistas estão tentando descobrir maneiras de melhorar a criação das abelhas aqui na região. E um desses estudos, desenvolvidos aqui no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, já descobriu que as abelhas sem ferrão produzem mais quando se alimentam adequadamente. A descoberta foi feita a partir da análise do mel em laboratório. Foi aqui que o pesquisador Marcos Gonçalves Ferreira percebeu que pelo menos 109 espécies de plantas nativas da Amazônia fornecem pólen que garantem a alta produtividade de mel. Uma espécie de planta em questão que é muito importante para a produção de mel dessas abelhas que são criadas na meliponicultura. Que é endêmica aqui da região. Que espécie é essa que faz com que a abelha produza mais? Bom, para nós aqui a gente conhece como triplares, né? Triplares brasilienses ou surinamenses, que são espécies que ocorrem aqui na Amazônia, mas popularmente conhecida como taxi, né? Em alguns lugares também é conhecido como pau-formiga, e ela é muito importante para a produção de mel. Por quê? Porque é um tipo polínico, é um grão de pólen de uma planta que a gente só encontra em amostras de mel. Então o meliponicultor pode plantar isso próximo à sua colmeia? O ideal é que quando for iniciar a meliponicultura já tenham esse grupo de planta na propriedade ou em volta, ou no entorno, porque favorece a criação. O comportamento produtivo das abelhas sem ferrão é monitorado também no campo. Aqui dá para notar que uma colmeia como esta é capaz de produzir uma safra de 3 a 4 litros de mel por ano. Se aplicada às novas técnicas de manejo alimentando adequadamente as abelhas, a produção de mel pode até dobrar. Então vai desde o formato da caixa, divisões, transferência, produção de pasto meliponícola, né? Então todo esse conjunto vai dar uma produção melhor para ele. Com uma produção melhor tem uma renda melhor também. E essas abelhas, por possuírem ferrão atrofiado e não possuírem veneno, então é de fácil assimilação e de fácil manejo e não precisa tanto investimento. As abelhas com ferrão atrofiado produzem um mel diferente que agrega qualidade. E agora, a partir disso, conhecendo a importância da vegetação na produção de mel e pólen, os produtores rurais do Amazonas sabem que é garantido o retorno do investimento na criação de abelha sem ferrão. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem, fotos e vídeos para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478.